Uma das primeiras frases disparadas pelo presidente naquela altura, Guilherme Belintani, quando questionado sobre sociedade anônima do futebol, foi: não queremos apenas um cheque. Todo mundo achou sensacional e começou a vislumbrar um futuro promissor. Quando chegou o City Football Group, se tornou algo concreto, real, factível, todo mundo começou a sonhar de maneira mais profunda ainda, tendo ciência do que aconteceu em outros lugares e da possível aplicação na realidade do Esporte Clube Bahia. Mas agora, no ano 1, depois de passar por um ano zero de muito perrengue, de entendimento do futebol brasileiro, de entendimento da cultura da Bahia e do futebol baiano, eu acredito que o torcedor tricolor entendeu o que é não querer apenas um cheque. O Bahia tem mais grana, tem investido com essa grana, mas o Bahia hoje tem mais expertise e tem investido com essa expertise. E ela tem sido determinante para a construção de um elenco de muita qualidade que pode colher frutos muito bons no final da temporada. A gente vai falar sobre isso em mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um SMB Opina, para a gente falar sobre o nível de capacidade tecnológica e também mental, cognitiva e tudo mais de quem compõe o City Football Group, responsável por contratar e por formar times capacitados na busca por conquista, títulos, relevância, respaldo e tudo mais. Quando a gente falava sobre valores naquela época em que havia uma discussão sobre sociedade anônima do futebol, parecia uma disputa, né? Um leilão para quem ia vender a sua SAF mais caro. Aí tinha o Botafogo ali com seus 700 milhões, o Vasco também com esse valor, o Cruzeiro com um pouco menos, e tinha a questão da porcentagem e tal. A gente trouxe a informação exclusiva naquele momento em primeira mão de que o valor do Bahia, ao que tudo indica, seria de R$1 bilhão. E aí sai a informação que eram 800 milhões, e aí os 200 milhões seriam para poder fazer investimento em infraestrutura e outras coisas mais, o que totalizaria ali 1 bilhão em 15 anos, e etc, etc, etc. E no momento era o que a gente se apegava, muito por falta de conhecimento mesmo, e muito por ansiedade, né? A gente acaba se apegando àquilo que é factível no momento, né? E o que, para o torcedor, que ainda não tinha vivenciado tanta coisa desse City Football Group, era mais factível naquele momento, era o bambá, era o dinheiro. E isso fazia parte do processo. Era natural que as disputas naquela altura fossem essa. Era natural que os especialistas em futebol julgassem de maneira profunda o nível das SAFs por conta disso. Além de outras baboseiras, né? Que o City Football Group é um conglomerado e às vezes é melhor você estar associado a um dono que vai estar mais preocupado com você. Tudo suposição sem sentido, vazia. No final das contas, o conhecimento é muito mais valioso do que muita grana. Inclusive, o conhecimento pode fazer muita grana. E eu acho que isso tem ficado muito claro na caminhada ainda recente, muito recente do Bahia com o City Football Group. Nesse primeiro ano, depois de passar o ano zero, a gente já vê um elenco bem desenhado, um elenco competitivo, um elenco forte, com alternativas, um elenco que tem chamado a atenção do Brasil pela capacidade que tem, não só no seu time titular, mas pela capacidade que tem de manter o nível de atuação, tem uma manutenção da rotação, algo que é crucial no Campeonato Brasileiro da Série A, algo que é crucial no Brasil, com um calendário completamente maluco, que a Copa América vai desfalcar times aí por 12 rodadas ou mais, né? Por mais de um mês aí, podendo chegar até 2 meses, né? Uma loucura completa. Só aqui que acaba gerando esse tipo de problema e os times acabam sendo penalizados por ter a capacidade de contratar jogadores de alto nível, né? Mas enfim, isso daí é pauta para um outro vídeo, para outra abordagem. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou trazendo à tona essa temática e essa discussão
para a gente poder botar na roda e, evidentemente, o espaço nos comentários está aberto para você também poder opinar. Depois do banco resolver contra a equipe do Botafogo, depois do banco manter o nível de atuação contra o Red Bull Bragantino, depois do banco resolver no jogo contra o Criciúma, eu cheguei e coloquei no Twitter assim, cara, vocês já pararam para analisar o tanto de jogador importante que a gente tem no time titular e o tanto de jogador importante que a gente tem entrando nas partidas que vieram completamente de graça, seja por uma prospecção profunda, seja por uma oportunidade de mercado. Vocês já pararam para analisar que a capacidade dos profissionais de scout do City Football Group são capazes de ver aquilo que outros não conseguem ver? Vocês já pararam para analisar que esses profissionais são capazes de ver que um Carlos Depena pode render muito ainda no Brasil, não só mudando de áurea, de clima, de ambiente, mas potencializando aquilo que ele tem de bom e que ele não conseguiu demonstrar em boa parte da sua trajetória vestindo a camisa do Internacional? Você já parou para analisar que Luciano Juba poderia ser um articulador, um camisa 10, um meio-campista na lateral esquerda e suprir uma carência grande no setor, na posição, e servir como uma carta na manga porque tinha potencial para poder evoluir e adquirir atributos que iriam contribuir para o seu desenvolvimento como atleta? Eu acho que nada disso é à toa. Eu acho não, eu tenho certeza que absolutamente nada disso é à toa. Tudo é estudado, tudo é pensado, tudo é planejado. E nenhum tipo de movimentação é feito sem antecipada por estudos, por análise e tudo mais. Eu resolvi dar uma olhada no Transfer Market e analisar o elenco do Bahia para ver quantos jogadores vieram de graça. Porque as movimentações do Bahia no início da janela chamaram a atenção pela robustez, mas também pelo que o Bahia tinha a oferecer enquanto instituição, pelo projeto de verdade agora. Antigamente a gente ouvia muito projeto, mas não tinha a certeza de como isso impactava na decisão do atleta. Hoje a gente tem. Caio Alexandre, segundo informações da época, tinha uma proposta financeira, salarial, melhor do Corinthians, mas preferiu vir para o Bahia. Porque no Bahia ele tinha a garantia de que ia receber e a garantia de que iria prosperar como profissional dentro de um ecossistema que também tenderia a fazer acontecer. E aí no Transfer Market eu dei uma bisoiada aqui. Marcos Felipe veio por empréstimo com opção de compra, o Bahia pagou um valor, né, irrisório, mas pagou para a equipe do Fluminense para poder manter o atleta em definitivo. Danilo veio de graça. Adriel, né, tá emprestado aí, ainda está sendo avaliado. Canu veio por empréstimo, o Bahia acabou pagando para poder manter o atleta, né? David Duarte, o Bahia pagou uma quantia mínima, nem sei se era tão necessário assim, mas enfim, depois do empréstimo, Gabriel Xavier veio da base e na transação que aconteceu na base há muito tempo atrás, não dá para a gente julgar porque foi antes do City Football Group. Cuesta veio de graça. Marcos Vitor foi a primeira contratação, então o Bahia pagou um valor pequeno, né, em um jogador muito promissor ainda, eu acredito. Luciano Juba veio de graça. E entendo de graça, gente, valor entre clubes, tá? Porque eu sei que tem luvas, eu não sou leigo, não, tá? Sei que essas coisas acontecem no futebol. Então, Juba veio de graça, titular na lateral esquerda. Santiago Arias veio de graça, titular na lateral direita. Cicinho, também de graça. Caio Alexandre, eu acredito, né, que Cicinho tenha sido de graça. Veio por um valor, Caio Alexandre, considerável, de 24 milhões de reais. Nicolás Acevedo, né, tem a situação da renovação do empréstimo, então não dá para julgar. Rezende foi antes do City Football Group. Jean Lucas veio por 24 milhões, podendo chegar a 32. Depena veio de graça. Tassiano veio relativamente de graça, né? Teve um valor mínimo ali na transação, mas foi um acordo direto com o Grêmio, que não fez questão de segurar o atleta. Iago Felipe, né, mais um jogador que veio aí com valor, né, considerável, de cerca de 8 milhões, pelo que sabemos de informações. Caulic também veio por uma grana considerável, mas foi um achado. Everton Ribeiro veio de graça. Biel veio por uma grana, Ratão também, Ademir também, Oscar Estupian emprestado e Everaldo por um valor mínimo, né? Então a gente vê que no time titular do Bahia tem um Tassiano que veio sem custo, tem um Carlos Depena que veio sem custo, tem um Everton Ribeiro que veio sem custo, titular ou quase titulares, né? Mencionei Depena aqui porque ele é o 12º jogador do Bahia hoje. E tem o próprio Santiago Arias e o Luciano Juba. Dentro do time titular, os principais destaques do Bahia na temporada vieram sem custo, né? Arias é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro no momento, veio sem custo. Juba é o jogador improvisado, talvez, de mais qualidade do futebol brasileiro no momento, veio sem custo.
e é um cara que evolui muito e pode jogar em mais de uma posição, sabe? Então, eu acho que tem Iago Borducci, que também vai vir de graça, né? Com um pré-contrato, né? Lembrei aqui agora também. Essas movimentações de pré-contrato, essas oportunidades aproveitadas de final de contrato, como foi o caso de Santiago Arias, que virou um free agent, como foi o caso de Everton Ribeiro, que virou um free agent, como é o caso também de Cuesta, que não tinha uma resistência tão grande do Botafogo, e o Bahia já avaliava o atleta desde o ano passado. É isso que, de certa forma, compõe o City Football Group, né? É isso que, de certa forma, justifica o que tem sido executado em outros lugares, o que tem funcionado lá no Manchester City, em outras equipes. Quer dizer que vai ser sempre assim, sempre aproveitando oportunidades, sempre tentando economizar? Não. Mas para um processo inicial, um começo de projeto, em que as coisas ainda estão engateando e que o dinheiro ainda está sendo feito, está rodando e tudo mais, a ponto de tornar o Bahia autossustentável como esse projeto, como eles planejam, é importantíssimo esse tipo de iniciativa. É importantíssimo. Pode fazer com que lá na frente a gente esteja com a grana capaz de trazer um cara masterclass, assim, de um nível extremamente elevado, né? Ou que no próximo ano, já tendo uma espinha dorsal desses atletas que vieram sem custo, a gente poder fazer investimentos mais robustos e mais certeiros, sem necessariamente ficar esperando oportunidades. O terreno está sendo preparado, né? E eu acho que isso é louvável, muito importante. É muito importante. E é bizarro, realmente é bizarro ver como essa engrenagem do City Football Group funciona, né? E Carlos Santoro, eu mencionei contratações, falei de busca de mercado, falei de diversas coisas, e não falei de Carlos Santoro. É importante também dar os méritos para ele, né? Ano passado, talvez, ele tenha ouvido muita crítica, né, profunda e até arisca de muita gente, sem ter uma responsabilidade profunda sobre todos os atos do processo de contratação, porque, como a gente sabe, não é apenas uma pessoa que é responsável por movimentar o mercado do Bahia, do City Football Group, né? Tem diversos profissionais por trás nesse processo, né? Ele talvez seja importante para ter o timing, para poder levar o feeling para Manchester e fazer entenderem como as coisas têm acontecido, como tem procedido e tudo mais. Então, assim como ele não leva todo o mérito agora pelas movimentações do Bahia no mercado, apesar de ter mérito, ele também não era o principal culpado no ano passado, apesar de também ter as suas responsabilidades, né? Mas, enfim, é isso. A projeção é positiva, é boa. Eu acredito que coisas boas, muito boas, estão por vir até antes daquilo que eles mesmos planejavam. E esse elenco, que já está sendo colocado à prova, vai ser mais colocado à prova ainda. Quando as coisas afunilarem, o calendário apertar mais ainda, tiver Copa América e outras coisas mais. E aí a gente vai ver como é que as coisas vão funcionar. E eu também estou ansioso para ver como é que o Bahia vai se movimentar na segunda janela para poder não só manter esse sarrafo, mas elevar ele. Bom, gente, é isso. Essa é a expertise. É isso que é não querer apenas um cheque. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Eu sou Mais Bahia, eu sou Melo Nordeste.